Fala galera, estamos de volta aqui com mais um Depois do Jogo Tips, onde eu trago muitos mercados sobre os principais jogos da temporada da NFL. E no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 29 de dezembro, eu vou falar sobre o último Monday Night da temporada regular da NFL, que é entre Atlanta Falcons e Los Angeles Rams. Atlanta Falcons que está 6-9, já está eliminado, já não tem pretensão nenhuma nessa temporada, contra o Los Angeles Rams 11-4, um dos melhores times dessa temporada. E como vocês sabem, estou aqui com a camisa dos Rams, porque são os favoritos nas casas de apostas. Estão pagando 1,29 apenas, pode dizer um grande favoritismo, linha de 7,5 pontos. Isso significa que eles são favoritos por 7,5 pontos para a vitória nessa partida. E vamos lá, não vou fazer muitas delongas não, vamos para as dicas de apostas, que esse jogo está imperdível e é aquela despedida da segunda-feira à noite. A partir da semana que vem, jogos apenas sábados e domingos, na última semana, 18ª e última semana da temporada regular. E nos playoffs a mesma coisa, jogos apenas nos sábados e domingos, iniciando daqui a 2 semanas com rodada tripla. Afinal de contas, é o Divisional Round, que é a primeira fase dos playoffs. Então, sem mais delongas, curta, comenta, compartilha com seus colegas. O trabalho está crescendo, a gente está acompanhando os números. Vídeo após vídeo, nós estamos batendo os nossos recordes de visualizações. Então é isso, vamos lá para o que vocês vieram aqui neste vídeo. Mas antes da gente partir para as nossas dicas individuais, aquele recado, né? Se você veio aqui pelo Instagram, saiba que aquela dica que a gente dá lá, ela na verdade é uma múltipla, então o risco dela é muito mais elevado, mas são com apenas mercados que a gente acredita que realmente vai bater. Então, se você pegou lá Matthew Stafford, mais de 225 jardas, mais de 2 passes para touchdown, 7 recepções de Puka na rua, 100 jardas de recepção, mais de 2,5 touchdowns e mais um touchdown marcado por Puka na rua, estão vendo, são 6 seleções. Então, se uma delas não bater, você vai perder essa aposta, tá? Ela é só um atrativo que a gente faz, por causa que rede social trabalha assim, né? Mas, de qualquer maneira, para vocês terem ideia, no jogo dos Bears vs 49ers de ontem à noite, de domingo à noite, a gente mandou uma odd 6,5 lá que bateu. Então, assim, elas estão sujeitas a bater. A gente sempre faz, o trabalho que eu faço é sempre para achar as melhores odds possíveis, estatisticamente comprovadas, para trazer para vocês, exatamente porque eu gosto desse entretenimento de assistir os jogos acompanhando essas estatísticas. Então, eu sempre monto isso das minhas contas e gostei da ideia e estou passando para todo mundo aqui no Depois do Jogo. E quem acompanhou a gente aí neste início de projeto tá vendo que são apostas muito firmes, né? São apostas que vem batendo com regularidade, né? A gente teve uma média muito boa até aqui por enquanto, bem mais acerto do que erros, e é isso que nós vamos continuar. E aí, para a gente partir para a nossa primeira dica desse vídeo, desse jogão entre Falcons e Rams que acontece nesta noite, Los Angeles Rams para marcar 2,5 touchdowns na partida. Ele estava naquela múltipla lá. Sozinho ele está pagando 1,44. A odd dele é 1,44. E aí vamos lá para a gente entender por que as estatísticas estão a nosso favor. Os Rams têm em média o melhor ataque da temporada da NFL, com média de 30,5 pontos por jogo neste ano, né? Só isso basta. Só isso já bastaria. Eles têm uma média que é acima de 2,5 touchdowns, que daria em torno de 21 pontos, né? 6 cada outro touchdown, mais o chute de bonificação 7 vezes 3, 21. Então eles têm praticamente 4 touchdowns marcados por jogo em média. Mas a média, né? Às vezes faz um a menos, outro a mais. E aí a gente chega no que o time de LA superou essa marca em 12 de 15 partidas, ou seja, eles marcaram mais de 2,5 touchdowns em 12 de 15 jogos. Essa é a nossa primeira dica para esse jogão de logo mais. Já a segunda dica que a gente separou para essa partida é Kyle Pitts ter 5 recepções no jogo, pagando 1,54. O tight end do Atlanta Falcons, desde que o Kirk Cousins virou o titular, o quarterback titular, ele se tornou o principal alvo. E aí soma-se a isso o fato de que Drake London perdeu alguns jogos por lesões. Então, entre Drake London, Kyle Pitts e Bijan Robinson, essa é a trinca de ouro do time do Atlanta. Então, o que nós estamos falando, 5 recepções para o Kyle Pitts, está pagando 1,54 e ele fez isso nos últimos 4 jogos, ou seja, desde a titularidade do Kirk Cousins, ele se tornou um alvo que é muito utilizado pelo quarterback. E assim a gente já fomos 2, né? A terceira dica que a gente traz para essa partida, Matthew Stafford ter 2 touchdowns de passe, pagando 1,42.
Ele fez isso em 13 de 15 jogos. 13 de 15 jogos nessa temporada, ele teve múltiplos touchdowns. Sua média na temporada até aqui é de 2,7 touchdowns por jogo. Então é muito alto, isso daí você vai perceber, né? Se você somar lá mais de 2,5 touchdowns pro Rams na partida e esses 2 touchdowns de passe para o Matthew Stafford, o problema é que é esse, né? No caso é 2 de passe. Ele tem que conseguir lançar a bola e alguém pegar ela para valer esse touchdown. Na outra aposta são 2,5 touchdowns para o Rams. De qualquer jeito, corrido vale também. Então, por isso que a gente separou esses dois mercados que estão próximos. E fechando a série das dicas que a gente bota um peso um pouco maior, eu separei aqui a do Bijan Robinson ter 70 jardas de corridas, pagando 1,64. Ele atingiu isso nos últimos 7 jogos e em 11 dos 15 jogos dessa temporada. O running back do Atlanta Falcons é um dos melhores da temporada e um dos melhores da NFL mesmo, né? Ele é um daqueles novos jogadores, como eu falei no vídeo de ontem sobre o Christian McCaffrey, ele é um dos novos running backs, aqueles que cooperam também no jogo aéreo, mas que corre com muita intensidade. E aí 70 jardas para ele pagando 1,64, dinheiro na mesa e passar e recolher. Afinal de contas, igual eu falei, 7 últimos jogos ele bateu a marca em 11 dos 15 jogos nessa temporada. E aí chegamos nelas, né? Chegamos nas nossas hot takes, que são aquelas apostas que têm um risco um pouquinho mais elevado, consequentemente também um valor um pouco maior nas odds. E aí eu vou começar com Blake Corum ter 10 corridas na partida, pagando 1,55. Apesar desse risco maior, eu vou explicar o motivo que eu peguei essa seleção, peguei esse mercado, porque eu achei ele muito bom para esse jogo. Pelo seguinte, ele é o running back 2 do Los Angeles Rams, porém, ele é um cara que nessa temporada está sendo muito utilizado pelo time, até mesmo para dividir um pouco da responsabilidade do jogo corrido com o Kyren Williams, que é o running back 1, que é um jogadoraço, um dos melhores da NFL também, que ganha muitas jardas, marca muitos touchdowns, porém o Blake Corum, ele veio para o jogo corrido nesse ano para cooperar com isso e não cansar em diminuir a chance de lesão do Kyren Williams. Então os dois estão correndo aproximadamente 10 vezes por jogo cada um. E aí eles vão fazendo suas métricas lá conforme acontecem essas corridas, né? E aí eu queria trazer para vocês que nos últimos 3 jogos ele bateu essa marca de 10 carregadas e em 6 dos últimos 9, que foi quando ele passou a ter muito essa utilização, quando o time entendeu que ele aguentava fazer o serviço pesado e também conseguia as próprias jardas, e aí ele começou a ter essa divisão, meio que equalizando com o Kyren Williams, que segue sendo o running back 1, porém o Blake Corum, ainda mais em um jogo como esse, em que o Los Angeles Rams ele já não tem aquela pretensão de terminar em primeiro, né, da Conferência Nacional, porque se ele vencer, ele fica a um jogo do Seattle Seahawks e empatado com o San Francisco 49ers. Porém, os desempates são favoráveis aos dois times, e como eles se enfrentam, um dos dois deve ganhar, né? O empate faria o Los Angeles terminar em primeiro e ser campeão de divisão. É muito difícil a gente acreditar no empate na NFL, acontece raríssimas vezes, a média de menos de 1 por temporada, então vocês veem quão raro é. E por conta disso, 10 corridas para Blake Corum a 1,55, tá muito bem. Outra hot take que a gente separou, essa daqui acho que todo mundo gosta, né? Puka Nacua ter 100 jardas de recepção, pagando 1,64. Ele fez isso nos últimos 3 jogos, eu vou dar uma acelerada agora nesse raciocínio, porque já são leituras mais fáceis e com jogadores mais conhecidos para todo mundo, né? Ele fez isso nos últimos 3 jogos, teve as 100 jardas de recepção, e ele conta com a ausência do Davante Adams, que é o wide receiver 2 do Los Angeles Rams, é o Red Zone Target, ou seja, aumenta a chance do Puka Nacua também marcar touchdowns, mas o que eu trago aqui é mais as jardas. Ele é um jogador que tem uma média acima de 85 jardas por partida e que nos últimos 3 jogos decolou. Com essa ausência do Davante Adams, com a lesão do Davante Adams, ele passou a ser um alvo de 9, 10 recepções e, consequentemente, produzindo muitas jardas, tanto é que bateu 100 jardas nas últimas 3 partidas. E por fim, nossa última hot take, nossa última dica desse vídeo é Drake London ter 60 jardas de recepção nessa partida, pagando 1,66. Ele que tá voltando de lesão, perdeu os últimos jogos do Atlanta Falcons, ele volta e
vamos trazer aqui que nos últimos 4 jogos em que ele esteve em campo, ele atingiu essa marca de 60 jardas de recepção. Ele é de longe o melhor wide receiver do time, ele é um dos melhores wide receivers da temporada, mas esse ano ele infelizmente teve algumas lesões que o tiraram de alguns jogos, né? Além disso, ele em 50% dos jogos que esteve em campo, ele superou essa marca. Então, antes das lesões, também ele tinha alguns jogos com essa marca de 60 jardas e pagando 1,66, está muito boa, mesmo sendo uma hot take, sendo uma aposta de um risco maior, porque ele está voltando de lesão, eu acredito que ela tem tudo para bater. Então é isso, meus queridos. Agradeço a todos que chegaram até aqui, me despeço de vocês e peço, comente, compartilhe com seus colegas para conseguir ajudar o nosso Depois do Jogo Tips, depois do jogo, o nosso canal montado para te ajudar a se divertir um pouquinho mais. Mas lembre-se, hein? Aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Sou Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Um abraço, meus queridos.